Bom dia, chegando para a nossa live, mais um dia na graça e na glória de Deus. E já pedimos ao Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, porque mesmo nos desafios da vida, a gente tem que lembrar sempre que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não sai do controle. E o silêncio de Deus muitas vezes é Ele trabalhando de uma forma consistente na nossa vida. Nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus e saber conduzir a nossa vida na direção do Espírito Santo. E hoje nós vamos entrar em Ruth, né? Ruth é uma das partes da Bíblia que eu amo de paixão, né? Onde fala da fidelidade em tempos difíceis, que abre as portas que a lógica nunca abriria. Então, a fidelidade a Deus nos dias difíceis, nos dias, sabe, que você tá assim, esmagado pela vida, você vai abrir portas, né? A graça de Deus abre portas que a lógica nunca abriria. Amém? Então Deus é um Deus que muda tudo, ó, um dedo dele, ó, estalar de dedos dele, ele muda tudo. E é diante dessa palavra que nós vamos adentrar hoje na palavra de Deus. E a parte onde tem Ruth 1 fala sobre a fidelidade que abre portas de restauração. Nós estávamos ali num tempo onde existia fome e Elimeleque, ele vai com a família, com Noemi, com o filho Malom e Quilion para Belém. Então ele sai de Moabe e vai lá para Belém, isso mesmo. E aí, não, ele vai de Belém para Moabe, isso, né? E aí... Exatamente, e foi para Moabe. Quando chegou em Moabe, os moabitas, os filhos casaram com duas mulheres, Orfa e Ruth. E aí, ele acabou que nesse tempo de Moabe, morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion, né? Todos eles morrem, os homens da casa, e ficam somente Noemi com suas noras, que era Ruth e Orfa. E aí Noemi, ela decide, né, voltar, né, realmente à sua casa, e quando ela decide voltar, ela entende que ela não tinha condições de levar as noras, né? E fala para as noras ficarem. Mas Orfa decide voltar para a sua família e Ruth segue com Noemi, tá? Então vamos aqui para a passagem, tá? Espírito Santo de Deus, traz discernimento e sabedoria sobre essa palavra. Que nós possamos adentrar, tendo a certeza que o Senhor está falando conosco. E diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso os homens de Belém de Judá saíram a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus dois filhos, os quais também tomaram para si mulheres moabitas, que eram o nome de Orfa, e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar que estivera e suas noras com elas, e indo elas caminhando para voltar na terra de Judá. E disse Noemi a suas noras: ide, voltai cada uma das casas da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso a cada uma na casa do seu marido. E beijando-as, elas levantaram sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda nos ventres mais filhos, para que sejam por maridos? Então, assim, Noemi não tinha mais como dar maridos para elas, porque elas já eram uma senhora e não tinha, né, como trazer isso para elas. Então, ela manda elas voltarem para as famílias, né, de origem, assim.
Voltai, minhas filhas, e diz embora, eu fui velha, já fui muito velha para o marido, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda essa noite tivesse marido, e ainda tivessem filhos. Esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, deter-voeis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então ela achou que a mão do Senhor estava sobre ela, né? Descarregou sobre mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse a Noemi: eis que voltou a tua cunhada do teu povo e os teus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me instes para que eu te abandone e deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Guarda isso, porque aqui Ruth fez uma aliança com Deus, nosso Deus. Porque quando ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu estou dizendo, eu estou confessando, Senhor, ali. Ruth ali fez um voto, uma aliança com Deus. E aí a vida dela nunca mais foi a mesma. Amém? Onde quer que morrereis, eu morrerei ali. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Vendo Noemi que ela estava todo resolvida, aí com ela deixou de lhe falar. Então ela viu que Ruth estava decidida. Uma pessoa decidida, gente, uma pessoa que ela está focada nas coisas de Deus, não tem quem impeça, porque ela está realmente aliada com o Senhor. Assim, pois, foram ambas e chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, dizia: não é esta Noemi? Porém, ela dizia: não me chamei de Noemi, me chamei de Mara, porque grande amargura tem me dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me faz tornar. Por isso, pois, me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e ela, Ruth, moabita sonora, veio aos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então, Noemi estava muito ferida, né, magoada. Então, ela estava, me chamam de Mara, quer dizer amarga, né? E aí, ela estava ali, mas Deus surpreende, tá? Olha, o que Deus muda é rápido. Então, vamos aqui para a aplicabilidade. São 3 pontos que nós vamos trazer dessa palavra de hoje, que eu amo muito e tenho certeza que vai falar muito no seu coração. Primeiro, a dor não significa abandono. Tem momentos de dor que o Senhor permite que a gente viva para que nós possamos receber a promessa. Deixa eu falar uma coisa para você. O não de Deus é o sim com excelência. Guarda isso. O não de Deus é o sim com excelência. Então, por muitas vezes, o caminho que nos leva ao propósito, ele tem dor. E Deus, ele trabalha no silêncio, né? Noemi estava assim, poxa, o Senhor, né, não me abandonou. Ela estava amargurada, né? E às vezes nós ficamos assim, tudo bem, mas a gente não pode esquecer quem Deus é. Amém? Segundo ponto, Deus levanta pessoas leais em momentos de crise. Então, levantou Ruth. Ruth não soltou a mão de Noemi. E basta uma pessoa assim, que seja fiel a você, para as coisas realmente terem outra direção. O teu Deus será o meu Deus. Ali ela fez uma aliança, né, com Deus. Ali ela criou um relacionamento com Deus. Então ali ela confessou o Senhor. Por isso que é tão importante a nossa palavra. Porque ali ela confessou o Senhor. Ali ela gerou, né, um relacionamento com o Senhor. Terceiro ponto. O retorno de Deus sempre inicia uma nova colheita. Então, Deus, ele faz com que elas retornem à terra, mas ele inicia uma nova colheita. Então, Noemi, ela está ali amarga naquele momento, mas Deus dá o tempo da colheita para ela. Então, cuidado para suas emoções não tirarem o olhar naquilo que Deus tem para você, tá? Não se preocupe, Deus continua sendo Deus. E aí eu quero que você declare hoje comigo, porque a declaração, como o Ruth fez, o teu Deus é o meu Deus, mudou a vida dela. Então a gente precisa declarar realmente o nosso amor a Deus, nossa fidelidade a Deus. Nós não devemos estar com Deus somente quando está tudo bem, tudo na abundância. Nós devemos estar com Deus todos os dias.
Amém? Então, declare comigo hoje. Eu escolho ser fiel como Ruth. Eu escolho ser fiel como Ruth. Eu escolho ser fiel como Ruth. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E vocês vão ver que no próximo capítulo isso tudo vai ter uma reviravolta grande. E Deus vai fazendo as coisas com a deusdência perfeita dele, tá bom? Que Deus te abençoe. Já peço que as bênçãos do Senhor, a graça dele, o aroma agradável dele esteja sobre ti e sobre tua casa. Que a presença dele se faça constante sobre ti. Que Deus te abençoe e que todas as bênçãos do Senhor cheguem até você. Que nenhum mal possa subsistir, porque nós estamos guardados à sombra do Todo-Poderoso. E nós temos certeza que Deus está fazendo coisas grandiosas. Amém? Fica com Jesus. Que Deus te abençoe.